Bom, nessa aula 2 a gente vai falar sobre diversidade e tolerância. Eu acho que é um dos maiores desafios, principalmente do professor, da docência hoje nas escolas. Nós sabemos que o ensino, né, essa questão do professor que ensina, hoje ele vai muito mais além da questão pedagógica, né? Então ele fala hoje da formação humana. E ele coloca o papel do professor num contexto muito maior, onde a gente tem que lidar com essa formação. E nessa formação tem que estar inseridos as questões relacionadas ao respeito à diversidade e à questão da tolerância. Lembrando, gente, que esse aluno, qual é o desafio? Esse aluno, ele vem de casa, né? Ele chega ali com conhecimento de mundo e com valores que já foram, de certa forma, inseridos pela família, né? E nem sempre a família acredita nessas duas questões, né? Então, a gente tem uma diversidade em sala de aula para lidar com essas questões, né? Para se trabalhar essa questão do valor da diversidade e do valor da tolerância. O conhecimento e a valorização sobre a diversidade e a cultura. O reconhecimento e a valorização de múltiplas práticas culturais são disposições presentes em muitos estatutos de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, né, para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, a própria Unesco fala disso, e é a Unesco que sinaliza os 4 pilares da educação, né? Quando ela fala de aprender a ser, e ela vem discutindo esse contexto, esse aprender a ser vai ao encontro disso, né? Que ser é esse que a gente quer formar? A Unesco apresenta os direitos culturais como um enquadramento propício para a diversidade cultural, né? É a questão das múltiplas culturas, né? Do respeito à cultura dos povos de origem afrodescendentes, a cultura do indígena, né? E não a cultura, vamos dizer assim, uma cultura mais erudita, a cultura mais do costume deles, né? O Brasil é signatário de importantes atos normativos da Unesco, e um desses é o caso da Declaração Universal sobre a Diversidade e Cultura, tá? E também a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Paz. É importante conhecer o sentido de cultura e diversidade como expressão de cidadania e respeito pelo diferente. Esses conceitos são associados e definem as relações sociais na contemporaneidade. Gente, isso é discussão o tempo todo, né? Isso é tema vamos dizer assim, é tema de questionamentos, né? De discussões. Não é só entre teóricos, entre estudiosos, entre pessoas, entre os acadêmicos, mas isso precisa ser são questões que devem ser discutidas na escola, levando em consideração o respeito à diferença, ouvir o outro, mas esse aluno ele precisa entender, né, que isso não é uma escolha, é uma obrigação, ele precisa realmente respeitar. Para Sodré, a cultura pode ser definida como a totalidade das manifestações e formas de vida que caracterizam o povo. A diversidade é o reconhecimento do diferente. Por quê? A cultura, gente, ela é a totalidade da manifestação. Então, a gente tem que entender que a forma de manifestação ela não é igual para todos. E por que a cultura tem que vir junto com a diversidade? Porque o grande objetivo é fazer com que as pessoas entendam, né, e compreendam que a cultura é diferente. A representação cultural ela é diferente nos diferentes povos, nas diferentes etnias, e às vezes no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo país, no mesmo contexto, você tem culturas diferentes. Então, a diversidade é isso, é esse diverso que a gente tem, né? Aquele que é diferente de mim e que muitas vezes não se assemelha a mim, e que eu preciso reconhecer como a cultura e respeitar como a cultura do outro. Segundo o Sodré também, a interpretação objetiva da cultura no outro requer alguns posicionamentos. Por exemplo,
rejeição do binarismo simplista das oposições radicais. É aquela questão direita, esquerda, culpa, inocência, né? Como se fossem questões antagônicas nesse sentido, que não é, né? Porque essas posições limitam as formas abrangentes de compreensão do mundo, né? É como se dissesse assim, todas as pessoas que são de religião matriz afrodescendente são de esquerda. Então, como eu sou de direita, tá, gente? Isso é uma visão completamente equivocada de mundo. As posições divergentes são aspectos diferenciados da mesma razão, visto que são contraditórios à primeira vista. Tá? Então, vamos voltar aqui. As posições divergentes são aspectos diferenciados da mesma razão, visto que são contraditórios à primeira vista. O reconhecimento da cultura de um povo na produção de conhecimento, seja pela literatura, pela arte, pela música, entre outros aspectos, né? A gente precisa... são vários tipos de cultura, essas culturas elas são reconhecidas tanto no sentido da arte, da música, né? A gente vê as diferenças, principalmente na música, né? Entre esses aspectos, entre todos esses aspectos, são representações culturais. Para Barroso, os processos culturais são mudanças pelas quais as culturas passam, assimilando ou abandonando certos costumes, hábitos ou valores que identificam determinados povos. Os processos culturais também são resultados de interações diretas ou indiretas com outras culturas, né? A cultura é uma construção, então você tem influências, né, que fazem com que você desenvolva determinado tipo de, por exemplo, de música, de arte, que tem influência multiculturais, né? É isso que a gente fala. É importante observar que as mudanças ou interações culturais não ocorrem de forma neutra, mas são determinadas por relações de poder. Ou seja, uma cultura dominante pode impor sua forma de organização a uma cultura dominada, ou com exercício de poder menor, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, por que determinado tipo de música, como a música clássica, ela tem um valor maior do que um tipo de música que seja mais popular, né? Que seja vamos dizer assim, de uma cultura que é dominada, de pessoas de um meio social de menor poder aquisitivo, né? Então, isso tudo a gente precisa colocar e pensar, né? Existe também uma forma de você diminuir, né, a importância daquele grupo, utilizando até a sua representação cultural. Aqui a gente fala sobre a cultura como condicionante da visão de mundo. Quer dizer, a tolerância em um mundo cada vez mais conectado. O reconhecimento da cultura, da diversidade cultural em espaços temporais distintos é uma marca da sociedade contemporânea, né? E a gente está falando de espaços temporais porque em épocas distintas, né? O que se experimenta hoje é a intensificação de se fazer visível a diversidade. Por exemplo, nos diversos gostos e costumes e nos diversos modos de pensar e propagar valores. Essa visibilidade do diverso se apresenta no cotidiano e desafia a convivência no que tange à tolerância. Tolerância é um termo originário do latim que significa suportar, né? E no sentido moral, político, religioso, pressupõe a atitude de a gente respeitar as diferenças, né? O modo de pensar, de agir, da gente tolerar isso, de agir e de se manifestar do outro.